A nutricionista Tamires Cavalcante, né, que seria a namorada do delegado, ela se pronunciou. E ela se pronunciou porque estavam falando um monte de coisa dela. E não vem a questão aqui o que estavam falando dela. Mas ela acabou se pronunciando alegando que estavam colocando mentiras nas redes sociais. Ela diz que foi assediada pelo ambulante Emanuel Apori. O ambulante, ele foi baleado pelo delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz durante a festa lá em Fernando de Noronha. Lembrando que o delegado, ele foi como delegado substituto, né, para o final de semana, aquele final de semana prolongado, lá em Fernando de Noronha. E aí foi a namorada, que é a nutricionista, também é influência digital. A informação que ela está passando é que houve um assédio, né? Você sabe que esse tipo de situação, assédio, importunação, hoje é crime. São crimes que são praticados contra mulheres, né? Segundo ela, o assédio começou aqui, exatamente na academia. Ela, inclusive, relata, aqui, ó, Emanuel, ó, quando abordou ela. Ela diz que o Emanuel investiu em conversas indesejadas. Que ele não apenas investiu em conversas indesejadas, ele insistiu em conversas indesejadas. Que no primeiro momento era como se fosse um contato profissional. Ela nutricionista, ele falando que precisava disso, daquilo, aquilo outro. Mas depois, aqui é a academia. Ela saindo, ela foi beber água. Ela alega isso. Quem vem atrás dela, ó, ele. Essas são as imagens publicadas por ela. Ela diz o seguinte, na academia, primeiro era um contato profissional, ela é nutricionista, né? É uma pessoa que faz musculação há anos. Aí depois ele começa com conversinha, dizendo que ó, você tem que visitar minha barraca, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, tipo, perseguindo. E são dois momentos dessa situação. Tem aqui a academia e tem a festa. Entendeu? Porque na festa, ele, segundo a nutricionista, namorada do delegado, ele ficou rondando ela também. E lá já estava o delegado, ela já acompanhada. Já estava acompanhada. E incomodou, inclusive, porque ele não parava de olhar, era como se comesse com os olhos, tá? Não, mas não importa. Veja o que disse a Tamires, a nutricionista. Acompanha. Isso se iniciou realmente na academia. A gente teve um primeiro contato realmente que foi profissional, e o segundo contato na academia mesmo, em que eu mudei de ambiente, que eu ia beber água. Imediatamente o Emanuel, ele me segue. Tá aí nas câmeras, que não me deixa mentir. Ele me segue pra área que eu vou beber água e meio que fica forçando uma conversa comigo, falando de um assunto que não teve nada a ver com o contexto inicial da nossa conversa, que era sobre o papo de nutrição e dieta e consulta. Enfim, ele veio puxando o assunto, me convidando para conhecer a barraca dele na praia, perguntando se eu conheço a Praia da Cacimba, e eu fico extremamente sem graça, senti coagida por conta da forma com que ele me abordou, vindo imediatamente atrás de mim. Né? Tanto que eu nem bebi mais água, eu retorno para o local inicial onde eu estava fazendo o exercício. Né? E a segunda vez foi no Sambinha, que foi o domingo, onde eu chego lá no Sambinha, ele está no mesmo ambiente que eu, muito próximo, e fica me olhando, a ponto disso me incomodar também, porque eu estou com meu namorado, e eu peço pro meu namorado pra gente mudar de lugar. É um negócio que aí, do ponto de vista jurídico, não sei o que a polícia vai achar, e se ela também vai prestar algum tipo de queixa, porque ela se sentiu importunada, né? Uma coisa que a gente aprende é o seguinte, a pessoa profissional, tanto homem como mulher, quando é uma questão profissional, tratamento profissional. Você não pode confundir as coisas. A gente, como profissional, a gente age com cortesia, com delicadeza, com bom senso. Você não pode interpretar, porque você é uma pessoa educada, como sendo outra coisa. Aí a ponto do cara começar a andar atrás da mulher dentro da academia. Ela se sentiu incomodada. E ele não percebeu isso, que ela estava fugindo dele.
Aí vai lá pro forte. O cara só encosta pro lado dela. Agora, ele fala outra coisa. Tá? O Emanuel Pedro Apori, que tem 26 anos, que levou aquele tiro do delegado, que era o plantonista lá, ele rebateu as acusações de assédio, né? Inclusive falou sobre seu estado de saúde, né? Nós temos um vídeo que ele mesmo fez, ele falando dentro do hospital, veja comigo. Eu queria agradecer aí, você da notícia agora, do Dr. Fred, ele foi afastado, e eu queria falar para vocês, pessoal, estou vendo muito na mídia aí, colocando como se eu fosse algum tipo de acusador, sendo que em momento nenhum lá no ponto eu falei com ela ou com ele. Eu vi desde o começo que ela estava acompanhada, então não falei nem oi sequer, nenhum do meu. E eu até fiquei surpreso, foi tudo uma surpresa para mim, porque eu já estava indo para casa, eu já conheço ir para casa. Então eu realmente fiquei surpreso quando eu vi nada, alguém me virou de costas e me empurrou na direção da Alva, falando aqui, realmente aconteceu. Eu não sei nem quem é aquele cara, eu não sabia nem o nome dele, eu não sabia de nada sobre ele, não falei com oi, nem com ele, nem com a mulher dele. E ele chegou em mim e fez isso aqui, ó. Olha a situação que eu me encontro agora. Olha a situação que eu me encontro. Inclusive hoje a mãe dele nas redes sociais pediu doação de sangue, porque ele vai passar por uma outra cirurgia, né? Nós mostramos também aqui a nota da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco, a ADEP, que apoiou o delegado, no caso aí de Fernando de Noronha. A associação diz que ele agiu em legítima defesa, diz que ele foi agredido primeiro pelo indivíduo que estava importunando a sua companheira. A Associação dos Delegados destacou na nota que o delegado não consumiu bebida alcoólica e, após a situação, se apresentou espontaneamente à Polícia Federal. Lembrando para vocês que esse caso, ele está sendo investigado tanto no âmbito policial, né, quanto no âmbito da Corregedoria. A Corregedoria, por ordem do secretário de Defesa Social, afastou o delegado por 120 dias. Inclusive, esse afastamento de 4 meses pode ser renovado por mais 120 dias, né? Pode ser renovado, dependendo da investigação. E neste momento, só para você ter uma ideia, o advogado que está defendendo o vendedor ambulante, que ele fala-se vendedor ambulante, mas ele seria dono de uma barraca lá em Fernando de Noronha. O advogado diz que está peticionando para que o fato seja investigado como tentativa de homicídio e não lesão corporal grave, como inicialmente a polícia começou a investigar. Lembrando que a tentativa de homicídio é crime para tribunal do júri, né? Tem jurado julgando. O mesmo tratamento de tentativa de homicídio já tem um promotor que está apurando o caso. Esse promotor está também reivindicando que o fato seja tratado como tentativa de homicídio. Agora, essa outra questão que agora foi levantada pela namorada do delegado é verificar se ela vai prestar queixa. Né? Porque nós estamos falando de coisas separadas. Inclusive, ela coloca claramente isso, né? Que separa as coisas. Que ela não tem nada a ver com a ação do namorado, do delegado. Falou até na questão de machismo estrutural, né, no país, porque ela se sentiu perseguida. Ela falou de uma situação profissional, o cara interpretou mal, ficou perseguindo ela. Ela ia para um lado, ele ia atrás. Ela para o outro, ela ia atrás. Ela que publicou as imagens dele, ó. A todo momento, a todo instante, atrás dela. Inclusive, ela ia beber água, ela ia lá, aí, ó, ele atrás. Ela que colocou isso, que se sentiu incomodada. E aqui no tal Sambina, outra imagem é do samba lá, do evento, onde no banheiro aconteceu os tiros. Ó, aqui, ó. Que aí você vê que ela também diz que ela não podia, ele sempre perto dela, olhando e tal, e ela diz que se sentiu incomodada e assediada. Né, a palavra dela. Vamos aguardar a investigação, vamos ver aonde é que pode chegar.